Antes de começar este vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo ou fazendo outras sofrerem, simplesmente porque não entendem o que é, de verdade, a função de um curador? A curatela é uma medida de proteção prevista em lei. Ela não foi criada para tirar a autonomia de alguém, nem para transformar o curador em responsável absoluto por tudo. Mas, por falta de informação, muita gente está vivendo situações injustas, desgastantes e até perigosas, tanto curatelados quanto quem cuida deles. E é por isso que este vídeo existe. Para esclarecer, com base legal, o que realmente é a curatela, quais são os limites da função do curador e quais direitos e deveres existem de cada lado. Porque quando a verdade é compreendida, o peso diminui, os conflitos diminuem e a justiça finalmente aparece. Se você é curador, curatelado, familiar, cuidador ou autoridade, este conteúdo é para você. A sua vida, e a de quem depende de você, pode mudar com a informação correta. A verdadeira função de um curador. Análise jurídica, ética e social da curatela no ordenamento brasileiro. A curatela, prevista no direito brasileiro como um instituto de proteção da pessoa maior de idade, que se encontra impossibilitada de exprimir sua vontade ou de gerir adequadamente os atos da vida civil, é frequentemente interpretada de maneira equivocada. Muitos ainda a veem como um mecanismo de substituição total de vontade, um instrumento de controle ou até mesmo uma forma de poder sobre a vida de alguém. Entretanto, a evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial demonstra que a verdadeira função do curador é justamente o oposto. Trata-se de um encargo de proteção, apoio, zelo e representação apenas na medida necessária, sempre com respeito à dignidade humana, à autonomia possível e aos direitos fundamentais da pessoa curatelada. Com a Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, internalizada no Brasil com status de emenda constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, Lei número 13.146 de 2015, o Instituto da Curatela passou por uma transformação profunda. O foco deixou de ser a substituição ampla da vontade e passou a ser o apoio e a proteção proporcional, limitados aos atos de natureza patrimonial e negocial. Assim, compreender a verdadeira função do curador exige, necessariamente, revisitar os fundamentos legais, os princípios constitucionais envolvidos, as responsabilidades jurídicas, os limites do encargo e a complexidade humana por trás desse instituto. Ao longo deste texto, aprofundaremos o papel do curador sob diversas perspectivas: legal, ética, prática e institucional. Exploraremos seus deveres, obrigações, responsabilidades civis e penais, limites de atuação, fiscalização judicial e os desafios enfrentados no cotidiano daqueles que assumem essa função. Muitas vezes familiares que não receberam qualquer preparo técnico, mas que carregam sobre si um peso emocional, financeiro e logístico significativo. 1. A curatela como instituição jurídica de proteção. A origem da curatela decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, artigo 1º, 3º da Constituição Federal. O Estado, reconhecendo que há pessoas que, por enfermidade, deficiência ou condição transitória, não possuem plena capacidade para gerir sua vida civil, estabelece instrumentos de proteção, evitando abusos, exploração, abandono ou prejuízos patrimoniais. O Código Civil, nos artigos 1767 a 1783-A, disciplina a curatela e define quem pode ser submetido a ela e em quais circunstâncias. Com a LBI, o entendimento sobre incapacidade mudou radicalmente. A pessoa com deficiência passou a ser considerada plenamente capaz, salvo situações excepcionais, que exigem decisão judicial fundamentada. Assim, a curatela deixou de ser uma ferramenta de interdição ampla para se tornar uma medida extraordinária, proporcional e restrita, utilizada como último recurso. Portanto, antes de mais nada, a verdadeira função do curador é atuar apenas quando estritamente necessário, representando ou assistindo a pessoa curatelada de acordo com os limites impostos pela sentença. 2.
A função social da curatela. A função social da curatela é proteger a pessoa maior que apresenta limitação relevante em sua capacidade de tomada de decisões, evitando que ela seja exposta a riscos econômicos, fraudes, endividamentos, vulnerabilidade física, abandono ou qualquer tipo de abuso. Não é objetivo da curatela retirar a autonomia da pessoa, mas promover sua autonomia possível, garantindo-lhe segurança jurídica em áreas onde sozinha não consegue se preservar. Em outras palavras, o curador não existe para mandar, controlar ou dirigir a vida do curatelado. Ele existe para defender direitos, intermediar situações complexas, evitar danos e assegurar dignidade. A curatela, portanto, cumpre uma função pública indireta. Cria uma rede institucional de proteção envolvendo família, judiciário, Ministério Público, rede de saúde e assistência social. 3. A nomeação do curador e seus fundamentos legais. A nomeação do curador é realizada pelo juiz. Após avaliação técnica e jurídica, com base em laudos médicos, pareceres profissionais, entrevistas e análise da realidade social do caso. A regra é que o curador seja um familiar próximo, desde que haja condições de exercer o encargo. Quando isso não é possível, por indisponibilidade, conflito de interesses, abandono ou incapacidade, o juiz deve nomear um curador dativo ou solicitar apoio institucional. A sentença de nomeação define 3 elementos essenciais. 1. O alcance da curatela, se é total ou parcial. A regra atual é a parcial. 2. Os atos da vida civil nos quais o curatelado necessita de representação. 3. Os limites e deveres do curador. Essa sentença funciona como um contrato jurídico entre o Estado e o curador. O curador, ao aceitar o encargo, assume uma função de natureza pública, ainda que exercida por particular. 4. A verdadeira função do curador. Segundo a lei, segundo o Código Civil, o curador tem 3 funções centrais. 1. Representar o curatelado nos atos da vida civil que ele não puder praticar. 2. Administrar os bens, rendimentos e patrimônio do curatelado com zelo e probidade. 3. Promover o bem-estar da pessoa, cuidando de sua saúde, proteção, segurança e direitos. Essas funções são complementadas pela LBI, que reforça que a curatela deve ser proporcional às necessidades da pessoa, deve preservar o máximo de autonomia possível, deve durar o menor tempo necessário. Não pode afetar direitos existenciais básicos, casamento, voto, sexualidade, trabalho. O curador deve, portanto, exercer o encargo com responsabilidade técnica, transparência e respeito à individualidade da pessoa curatelada. 5. Os limites da atuação do curador. É fundamental compreender que a atuação do curador não é ilimitada. A sentença de curatela define os limites, e extrapolá-los pode caracterizar abuso de autoridade, violação de direitos fundamentais e até responsabilização civil e criminal. Os principais limites são: o curador não pode restringir liberdade da pessoa, salvo ordem judicial. Não pode impor tratamento, internação ou conduta sem base legal. Não pode dispor dos bens do curatelado sem autorização judicial, venda, doação, empréstimo. Não pode utilizar rendimentos para fins pessoais. Não pode interferir em decisões existenciais, como espiritualidade, relacionamentos ou hobbies. Não pode impedir o curatelado de trabalhar, desde que não haja risco comprovado. A função do curador é técnica e protetiva, não autoritária. 6. A responsabilidade jurídica do curador. A responsabilidade do curador deriva dos princípios da administração e da tutela de interesses alheios. Ele responde: 6.1 civilmente, por danos causados ao patrimônio ou à pessoa do curatelado por negligência, imprudência, imperícia, abuso, desvio de finalidade, omissão. É responsabilizado inclusive por atos de terceiros a quem delega tarefas. 6.2. Criminalmente, o curador pode ser responsabilizado por crimes como apropriação indébita, maus tratos, abandono, lesão corporal, administração fraudulenta, estelionato, falsidade ideológica. A função exige probidade total.
6.3. Administrativamente. O juiz pode remover o curador, nomear substituto, reduzir poderes, exigir relatórios ou aplicar advertências. 7. A prestação de contas, um dever legal. A prestação de contas é obrigatória e periódica. O curador deve apresentar extratos, notas fiscais, recibos, demonstrar o uso correto dos rendimentos, justificar movimentações, comprovar gastos com saúde, moradia, alimentação e cuidados, explicar eventuais decisões patrimoniais relevantes. A transparência é parte essencial da função. 8. A importância da rede de apoio institucional. A verdadeira função do curador não é ser um herói solitário. O Estado prevê uma rede de apoio formada por Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial, SACEAPS, Assistência Social, Defensoria Pública, hospitais e serviços de saúde mental, usuários e familiares, órgãos de controle e fiscalização. O curador deve acionar essa rede sempre que necessário, especialmente em casos de crises psiquiátricas, risco para si ou terceiros, necessidade de internação, vulnerabilidade social, falta de adesão ao tratamento, violência, dependência química ou comportamento hostil. O Estado tem corresponsabilidade. 9. A curatela e os direitos fundamentais. A curatela não suprime valores constitucionais como dignidade humana, autonomia possível, liberdade, saúde, segurança, convivência familiar e comunitária, igualdade, acesso à justiça. O curador deve zelar para que o curatelado usufrua desses direitos e não seja reduzido a uma condição subhumana. 10. O peso emocional e social da função do curador. Embora a linguagem jurídica seja objetiva, o exercício prático da curatela envolve cargas emocionais intensas. Muitos curadores são familiares que abandonaram compromissos pessoais ou profissionais, sustentam financeiramente o curatelado, enfrentam hostilidade, agressões verbais e resistência, lidam com a ausência de suporte público, vivenciam isolamento e desgaste psicológico. O direito reconhece essa realidade. A jurisprudência admite exoneração quando há sobrecarga extrema, há risco à integridade física do curador, há impossibilidade emocional, material ou psicológica. Existe comportamento agressivo e desafiador do curatelado. A família é desestruturada. O curador não possui condições mínimas de exercer o encargo. A função do curador não pode esmagar a vida do curador. 11. A possibilidade de exoneração e nomeação de curador. Substituto. O curador pode, a qualquer momento, solicitar exoneração mediante petição fundamentada ao juiz, demonstrando ausência ou esgotamento de condições emocionais, falta de apoio familiar, institucional ou financeiro, risco pessoal, inviabilidade de continuidade, impossibilidade de administrar sozinho todas as demandas. Nesses casos, o juiz pode nomear outro familiar apto, curador dativo, instituição pública ou privada, quando necessário, serviços de assistência social em caráter de apoio. O Estado não pode obrigar alguém a exercer um encargo impossível. 12. A verdadeira essência da função do curador. Ao final, a função do curador pode ser sintetizada em 3 fundamentos jurídicos e humanos. 1. Proteção, garantir segurança, saúde, bem-estar e direitos. 2. Gestão responsável. Administrar patrimônio, renda e decisões complexas com transparência e zelo. 3. Representação proporcional. Atuar apenas nos atos em que o curatelado realmente não tem capacidade. A missão do curador é intermediar, defender, apoiar, evitar abusos, favorecer autonomia, proteger dignidade. É uma função séria, técnica e humana. 13. Conclusão. A verdadeira função do curador é promover um equilíbrio delicado entre proteção e autonomia. Ele não existe para mandar, impor ou dominar. Existe para garantir segurança quando a pessoa não consegue fazê-lo por si mesma. É uma missão jurídica, ética e humana. É também um encargo pesado, emocionalmente complexo, que requer apoio institucional real.
Porque nenhum curador deve carregar sozinho uma responsabilidade que, por sua natureza, é também do Estado e da sociedade. A curatela é um instrumento de proteção, não de punição. Um mecanismo de apoio, não de opressão. Um gesto de humanidade transformado em lei. Se você chegou até aqui, quero deixar um recado muito importante. A curatela não é punição, não é prisão, não é um instrumento de controle. Ela é uma medida de proteção jurídica prevista em lei, criada para garantir dignidade, apoio e segurança a quem precisa, e não para gerar sofrimento, abuso ou sobrecarga desumana para ninguém. Muita gente está sofrendo, tanto curatelados quanto curadores, simplesmente porque não conhecem a verdade. Curadores assumem responsabilidades que não são deles. Curatelados têm direitos negados sem necessidade. E autoridades muitas vezes recebem informações incompletas por falta de orientação adequada. Por isso, este vídeo é um pedido: que cada cuidador, cada curatelado e cada profissional envolvido busque compreender a função real do curador. Quando a verdade é conhecida, a justiça se faz. Quando a lei é seguida corretamente, todos ganham dignidade. E quando existe informação, ninguém é esmagado pelo que não deveria carregar. Se este conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma ou trouxe clareza, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, a gente fala a verdade, com responsabilidade e respeito, porque informação salva vidas, alivia dores e evita injustiças. Obrigado por estar aqui. Vamos continuar juntos, espalhando consciência, justiça e humanidade.